Olá! Bora mergulhar numa das maiores questões da evolução humana. De onde veio a nossa capacidade mais extraordinária, a fala? A gente vai explorar aqui uma teoria nova, fascinante mesmo, sobre o segredo energético que pode estar por trás de tudo. Linguagem. De onde ela veio, afinal? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? É o que nos define como espécie. Mas como é que uma coisa tão, mas tão complexa surgiu só na gente? Pois é, não é um quebra-cabeça qualquer, não. É talvez o grande quebra-cabeça da evolução. Porque, no fundo, entender de onde veio a linguagem é entender de onde a gente veio, o que nos faz humanos. Ok, e para a gente começar a entender essa história, guardem bem esse número aqui: 20%. Parece pouco? Pensa de novo. 20% de toda a energia do nosso corpo quando a gente está parado, sem fazer nada, vai só para manter o cérebro funcionando. Ele é um órgão absurdamente caro, metabolicamente falando. E aí que a gente chega no grande paradoxo. Porque a linguagem, bom, ela é um software super pesado que exige um processamento absurdo. Então a pergunta é: como a evolução conseguiu bancar o custo de um programa tão exigente rodando num hardware, o cérebro, que já era o mais caro do mercado? E olha, não dá para confundir com qualquer comunicação animal, viu? A linguagem humana moderna é outra coisa. Ela tem uma sintaxe hierárquica, tem essa capacidade maluca que a gente chama de recursividade, que é basicamente encaixar uma ideia dentro da outra, sem fim. A gente lida com símbolos, com abstrações e consegue passar tudo isso de geração para geração. Cara, isso exige um poder computacional que é simplesmente imenso. Então, voltamos àquela pergunta, só que agora o mistério parece ainda maior. De onde o nosso corpo tirou energia extra para rodar esse programa? Ou, e se a solução não foi arrumar mais energia e sim outra coisa? Bom, para tentar resolver esse mistério, a primeira coisa que os cientistas fizeram foi procurar as pistas físicas, sabe? Tipo, olhar para os fósseis, para os genes, para ver quando o nosso hardware ficou pronto para a fala. E o que eles encontraram é impressionante. A linha do tempo mostra que por volta de 300 mil anos atrás, o Homo sapiens já tinha a anatomia vocal moderna. Laringe, osso ióide, tudo no lugar para produzir sons complexos. Na mesma época, o cérebro se reorganiza e um pouco depois aparecem umas mutações bem importantes num gene super famoso, o FOXP2. Ou seja, tudo indicava que o hardware estava prontinho para rodar. Mas aqui tem um detalhe sobre o FOXP2 que é fascinante. Não é só ter o gene, sabe por quê? Porque os neandertais também tinham a mesma versão básica que a gente. A grande diferença, o pulo do gato, parece estar nos padrões regulatórios. Pensa nisso como um manual de instruções do gene, dizendo quando e como ele deve ser ligado. E são essas pequenas diferenças no manual que podem ter dado pra gente aquele controle super fino dos músculos da fala. Beleza, o hardware parecia pronto. Mas e o software? Não adianta ter a máquina se não tem o programa. E o programa, no caso da linguagem, é o pensamento simbólico. Para achar pistas disso, a gente precisa olhar para a arqueologia. E o que a gente encontra é um verdadeiro despertar da mente. Olha só, gravuras que não representam nada óbvio, conchas furadas para servirem de colar, uso de pigmentos. Pensa bem, nada disso ajuda a caçar ou a se proteger. Isso é símbolo. É a prova de uma mente que já consegue dar um significado a um objeto que vai além da utilidade dele. E esse é o pré-requisito fundamental para a linguagem. E é aqui que o quebra-cabeça fica realmente interessante. A gente tem o hardware, que é a anatomia e os genes. A gente tem a primeira versão do software, que é o pensamento simbólico. Mas a pergunta de 20% de energia continua no ar. Como foi que a gente conseguiu ligar tudo isso e, mais importante, manter esse sistema todo funcionando? Então, a hipótese que os pesquisadores trazem é sinceramente genial. E se a solução não foi achar uma fonte de energia maior? E se a grande sacada da evolução foi outra? E se, em vez de um tanque de gasolina maior, a gente ganhou um motor muito, mas muito mais eficiente? Um cérebro que faz mais, gastando menos. O nome disso é eficiência energética neuronal. A ideia é basicamente essa. Em algum momento da nossa evolução, aconteceu uma mudança lá no nível das células, dos neurônios, que permitiu que eles conversassem entre si de um jeito muito mais econômico. Tá, mas como isso teria acontecido na prática? A proposta se baseia em duas grandes atualizações. A primeira, ter menos canais iônicos. Imagina que cada sinal do neurônio precisa passar por um pedágio que custa energia. O que a evolução fez? Diminuiu o número de pedágios. Menos custo por viagem.
Simples. A segunda atualização foi nos dendritos, que são tipo as antenas dos neurônios. Eles ficaram mais inteligentes, capazes de pré-processar a informação ali mesmo, localmente. Em vez de mandar qualquer ruidinho para o chefe, eles já filtravam o que era importante. Uma economia de energia gigante. E aí a gente fecha o círculo. Com um cérebro mais econômico, de repente, aquelas operações super caras da linguagem se tornaram possíveis. Ficou barato o suficiente para a gente conseguir manter frases longas na cabeça, processar aquelas ideias dentro de ideias e ter a precisão de um relógio para articular os sons da fala. A linguagem, enfim, se tornou metabolicamente viável. Tudo isso só é incrível, né? Mas na ciência, uma ideia boa precisa ser testável. Então, como é que a gente prova que isso realmente aconteceu? Bom, os pesquisadores já têm um plano de ataque bem claro. É uma investigação com 4 frentes. Primeiro, comparar tecido cerebral humano com o de outros primatas para ver se a gente realmente tem menos daqueles pedágios de energia. Segundo, criar modelos em animais, tipo camundongos geneticamente modificados, para observar o efeito dessas mudanças na prática. Terceiro, construir simulações de computador para calcular exatamente quanta energia essa nova arquitetura economiza. E, por fim, escanear cérebros humanos em tempo real enquanto a pessoa usa a linguagem para medir esse gasto de energia. É um jeito bem completo de cercar o problema por todos os lados. Então, vamos juntar todas essas peças para a gente ver a imagem que se forma sobre a nossa própria evolução. Olha que legal essa imagem. A linguagem moderna foi tipo uma receita de bolo complexa. Precisava dos ingredientes certos, a anatomia pronta, o potencial genético, os estímulos da cultura. Mas o que essa nova teoria sugere é que faltava o ingrediente secreto, aquele que faz a massa crescer, a chave bioenergética. Foi essa eficiência que permitiu que todos os outros ingredientes finalmente funcionassem juntos. E essa citação aqui resume a ideia central de forma perfeita. Basicamente, o que ela diz é que a linguagem só pôde surgir porque antes aconteceram essas mudanças lá nos bastidores, no nível celular, que tornaram viável, do ponto de vista energético, ter redes de neurônios tão especializadas. Então, para a gente fechar a ideia principal, nosso cérebro não ganhou só um app novo, o app de linguagem. O que aconteceu foi muito mais profundo. Foi uma atualização no sistema operacional, uma otimização de baixo nível no próprio hardware, que não só permitiu a linguagem, como, quem sabe, todo o resto. Isso deixa a gente com uma última pergunta, que é a de explodir a cabeça. Se um cérebro mais eficiente foi o que destravou a linguagem, que outras habilidades unicamente humanas, como a arte abstrata, a música, a ciência, também foram destravadas por essa mesma atualização? Pensar nisso pode mudar completamente o jeito como a gente entende a nossa própria mente.